A história começa na periferia de uma grande cidade brasileira, em um bairro esquecido pelo poder público, mas cheio de gente batalhadora. As ruas eram de terra batida, cheias de buracos, e quando chovia se transformavam em verdadeiros rios de lama. Quando o sol aparecia, levantava uma poeira fina que entrava pelas casas, grudava nos móveis e fazia parte da rotina de quem morava ali. Nesse lugar simples vivia a família Santos, João, Maria e seus 2 filhos, Lucas, de 10 anos, e Ana, de apenas 6. A casa era pequena, construída aos poucos, conforme o dinheiro permitia. Não havia reboco nas paredes, apenas blocos aparentes, e o telhado antigo deixava passar água nos dias de chuva forte. À noite, o barulho das goteiras caindo em bacias fazia parte do silêncio. Apesar de tudo, aquele lugar era o lar deles. Era ali que moravam seus sonhos, suas dores e principalmente sua esperança. João acordava todos os dias antes das 5 da manhã. O despertador era o próprio corpo, acostumado à luta. Trabalhava como ajudante de pedreiro, sempre em serviços temporários, sem carteira assinada. Dependia de bicos que apareciam e desapareciam sem aviso. Em alguns meses conseguia trabalhar quase todos os dias. Em outros, passava semanas esperando uma ligação que nunca vinha. Maria, sua esposa, fazia faxinas quando conseguia. Saía de casa ainda escuro, caminhando longas distâncias para economizar o dinheiro da passagem. Chegava cansada, com dores nas pernas e nas costas, mas nunca reclamava. Sabia que cada real fazia diferença. O maior medo do casal não era o cansaço físico, mas o vazio da geladeira. Muitas vezes o jantar era apenas arroz puro, ou arroz com um pouco de feijão ralo. João e Maria sempre colocavam mais comida no prato das crianças. Quando Lucas ou Ana perguntavam por que eles comiam menos, respondiam sorrindo que já haviam comido durante o dia. Na verdade, fingiam não estar com fome. Lucas era um menino quieto, observador e muito inteligente. Gostava de desenhar casas, pessoas e cenas do cotidiano. Usava cadernos velhos, alguns com folhas arrancadas, doados pela escola. Seus lápis eram pequenos, quase no fim, mas ele os usava como se fossem tesouros. Ana era diferente do irmão. Falante, sorridente e cheia de imaginação, transformava qualquer pedaço de pano em boneca e qualquer caixa velha em castelo. Mesmo sem brinquedos caros, conseguia criar alegria onde parecia não existir. As crianças não reclamavam da vida que tinham, não porque não sentissem falta de coisas, mas porque aprenderam cedo a agradecer pelo pouco que existia. Certa noite, João chegou em casa mais tarde que o normal. Entrou em silêncio, deixou o capacete no canto e sentou-se à mesa sem dizer uma palavra. Maria percebeu imediatamente que algo estava errado. "Não deu hoje?" perguntou ela com cuidado. João apenas balançou a cabeça em sinal negativo. Fazia semanas que não conseguia trabalho. As contas estavam acumuladas, a conta de luz atrasada, o aluguel vencido. A sensação de impotência pesava mais que qualquer saco de cimento. Depois que as crianças dormiram, João sentou-se no chão da cozinha e chorou em silêncio. Chorou de cansaço, de medo e de vergonha. Não por si, mas por sentir que estava falhando como pai. Maria se aproximou, sentou ao lado dele e segurou sua mão. "A gente vai dar um jeito", disse ela, mesmo com o coração apertado. Naquela noite renovaram em silêncio o pacto que os mantinha de pé, nunca desistir. Dias depois, a situação ficou ainda pior. A geladeira estava quase vazia. Maria, com vergonha, precisou pedir ajuda à vizinha para conseguir um pouco de feijão e óleo. Foi um dos momentos mais difíceis de sua vida, mas também um dos mais humanos. A vizinha não julgou, apenas ajudou. Foi nesse período que Lucas começou a perceber que algo estava muito errado. Capítulo 2. Quando a dor ensina a lutar. Lucas passou a observar os pais com mais atenção. Via as conversas sussurradas à noite, os olhares preocupados, as contas espalhadas sobre a mesa. Um dia, chegou da escola com um bilhete avisando sobre uma taxa para um passeio escolar. Maria leu e sentiu o coração apertar. Não havia dinheiro. Naquela noite, Lucas ouviu os pais conversando e tomou uma decisão silenciosa. Sem contar nada a ninguém, passou a acordar ainda mais cedo que o pai. Antes de ir para a escola, saía pelas ruas do bairro recolhendo latinhas. Usava um saco velho, rasgado, mas seguia determinado. Depois da aula, vendia tudo no ferro velho. O dinheiro era pouco, mas para Lucas significava muito. Com as primeiras moedas, comprou pão e levou para casa. Quando Maria percebeu, não conseguiu conter as lágrimas. "Filho, você não precisava fazer isso", disse ela. "Eu quero ajudar", respondeu Lucas. Enquanto isso, João enfrentava o momento mais difícil de sua vida. A falta de trabalho começou a destruir sua autoestima. Ele se sentia inútil, derrotado, invisível para o mundo.
Certa tarde, ao voltar para casa depois de mais um dia de portas fechadas, encontrou a casa às escuras. A energia havia sido cortada. Ana chorava com medo da escuridão. João sentiu o coração se partir. Pela primeira vez, pensou em desistir dos próprios sonhos. Naquela noite renovaram em silêncio o pacto que os mantinha de pé, nunca desistir. Dias depois, a situação ficou ainda pior. A geladeira estava quase vazia. Maria, com vergonha, precisou pedir ajuda à vizinha para conseguir um pouco de feijão e óleo. Foi um dos momentos mais difíceis de sua vida, mas também um dos mais humanos. A vizinha não julgou, apenas ajudou. Foi nesse período que Lucas começou a perceber que algo estava muito errado. Lucas passou a observar os pais com mais atenção. Via as conversas sussurradas à noite, os olhares preocupados, as contas espalhadas sobre a mesa. Um dia, chegou da escola com um bilhete avisando sobre uma taxa para um passeio escolar. Maria leu e sentiu o coração apertar. Não havia dinheiro. Naquela noite, Lucas ouviu os pais conversando e tomou uma decisão silenciosa. Sem contar nada a ninguém, passou a acordar ainda mais cedo que o pai. Antes de ir para a escola, saía pelas ruas do bairro recolhendo latinhas. Usava um saco velho, rasgado, mas seguia determinado. Depois da aula, vendia tudo no ferro velho. O dinheiro era pouco, mas para Lucas significava muito. Com as primeiras moedas, comprou pão e levou para casa. Quando Maria percebeu, não conseguiu conter as lágrimas. "Filho, você não precisava fazer isso", disse ela. "Eu quero ajudar", respondeu Lucas. Enquanto isso, João enfrentava o momento mais difícil de sua vida. A falta de trabalho começou a destruir sua autoestima. Ele se sentia inútil, derrotado, invisível para o mundo. Certa tarde, ao voltar para casa depois de mais um dia de portas fechadas, encontrou a casa às escuras. A energia havia sido cortada. Ana chorava com medo da escuridão. João sentiu o coração se partir. Pela primeira vez, pensou em desistir dos próprios sonhos. Naquela noite, à luz de velas, Maria reuniu a família e contou sua própria história. Falou da infância difícil, da mãe que dizia que a vida era dura, mas que recompensava quem persistia. "A gente pode ser pobre de dinheiro, mas nunca de caráter", disse ela. Essas palavras ficaram marcadas em João. Dias depois, surgiu uma oportunidade inesperada. Um antigo conhecido ligou oferecendo um serviço temporário em uma obra distante. O pagamento era baixo, o trabalho pesado, mas João aceitou. Ele trabalhou como nunca. Chegava antes de todos, saía depois. Mesmo cansado, não reclamava. O mestre de obras percebeu. Enquanto João estava fora, Maria decidiu agir. Começou a fazer bolos caseiros para vender no bairro. Usava receitas simples, ingredientes contados, mas colocava amor em cada detalhe. Lucas ajudava com cartazes feitos à mão. Ana ajudava a embalar. Aos poucos, os bolos começaram a fazer sucesso. Um dia, João voltou para casa com uma notícia que mudaria tudo. Havia sido efetivado com carteira assinada. A família se abraçou como nunca antes. O emprego com carteira assinada não transformou a vida da família Santos da noite para o dia. Não houve milagre imediato nem riqueza repentina. O que veio foi algo muito mais raro para quem sempre viveu no limite: estabilidade. Nos primeiros meses, João continuava vivendo com cuidado. Cada gasto era pensado, cada compra analisada. O salário agora caía todo mês, mas ele ainda carregava o medo de que tudo pudesse acabar de repente. Mesmo assim, pela primeira vez em muitos anos, ele dormia sem o peso da incerteza absoluta. A primeira grande vitória foi simples, mas simbólica: a conta de luz paga antes do vencimento. Quando Maria viu o comprovante, segurou o papel com as mãos trêmulas. Aquilo significava noite sem vela, sem medo, sem escuridão. Pouco a pouco, a geladeira começou a mudar. Não era farta, mas estava viva. Sempre havia arroz, feijão, um pouco de carne aos domingos. As crianças perceberam a diferença nos detalhes. O leite que não acabava antes do fim do mês, o pão fresco algumas vezes por semana, a mistura no prato. Maria continuou firme com os bolos. No começo fazia apenas para o bairro. Depois começou a receber encomendas para aniversários simples, reuniões pequenas, cafés da igreja. Cada elogio que recebia era um combustível silencioso. Ela acordava cedo, organizava a casa, preparava a massa, assava os bolos e ainda cuidava dos filhos. O cansaço existia, mas agora vinha acompanhado de propósito. Pela primeira vez, Maria sentia que algo construído por suas próprias mãos estava mudando o destino da família. Lucas, agora com um pouco mais de tranquilidade em casa, passou a se dedicar ainda mais aos desenhos. A professora notou seu talento e o indicou para um projeto social de arte no bairro vizinho. Lucas quase não acreditou quando recebeu a notícia.
No primeiro dia do projeto, ele entrou tímido, com os mesmos lápis pequenos e gastos. Mas saiu de lá diferente. Viu que seu talento tinha valor, que seus desenhos podiam contar histórias, assim como a sua própria vida. Ana crescia observando tudo. Via o pai sair para o trabalho com o uniforme limpo, a mãe orgulhosa do que produzia, o irmão sendo reconhecido. Mesmo pequena, entendia que a vida podia ser dura, mas também podia mudar. A casa começou a se transformar lentamente. Primeiro, João rebocou uma parede. Depois, consertou o telhado. Em um fim de semana, pintaram a sala com uma tinta clara, escolhida com cuidado. As crianças ajudaram, sujaram as mãos, riram. Cada canto renovado carregava significado. Anos se passaram. Lucas tornou-se um jovem dedicado à arte. Conseguiu uma bolsa para estudar, algo que ninguém na família imaginava ser possível. Ele nunca esqueceu os dias em que recolhia latinhas antes da escola. Aquilo o ensinou a valorizar cada conquista. Ana, inspirada pelos professores e pela própria mãe, passou a sonhar em ser professora. Dizia que queria ensinar crianças como ela foi um dia. Crianças que precisavam mais de incentivo do que de dinheiro. João continuou na construção civil. Não virou chefe nem dono de empresa, mas virou referência. Os mais novos o respeitavam. Sabiam que ali estava um homem que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Maria às vezes parava na cozinha, observava a casa em silêncio e chorava. Não de tristeza, mas de gratidão. Cada lágrima carregava a memória dos dias difíceis e a certeza de que tudo valeu a pena. Em uma noite comum sem data especial, a família se reuniu para jantar. A mesa era simples, mas completa. Havia comida, havia conversa, havia riso. João olhou para Maria, para os filhos, para a casa ao redor, e finalmente entendeu. Ele não venceu porque ficou rico. Venceu porque resistiu. Venceu porque nunca deixou a pobreza roubar sua dignidade, sua fé e o amor pela família. E essa vitória silenciosa e construída com o tempo, ninguém jamais poderia tirar. Essa história é a prova de que mesmo quando tudo parece perdido, a união, o trabalho e a esperança ainda são capazes de mudar qualquer destino.